Senhor a resposta da sua boca. Aleluia. Enquanto os irmãos adoravam, o Senhor me tocou e me inspirou para ministrar sobre Jeremias 33. Está escrito: e veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isso, o Senhor que forma isso, para estabelecer o seu nome é Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você pode ler comigo versículo de número 7, versículo de número 8. E removerei o cativeiro de Judá, o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim e com que transgrediram contra mim. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, a palavra de Deus é a fonte inesgotável de comunicação entre Deus e o homem. Quando meditamos na Sagrada Escritura, Deus, por certo, Ele tem uma palavra aos nossos corações. Quando nós lemos a respeito do profeta Jeremias, nós sabemos que Jeremias, ele iniciou a sua carreira ministerial como profeta muito cedo, muito novo. A Bíblia Sagrada diz que Jeremias era da linhagem sacerdotal, e naquela época era de costume todos aqueles que vinham da linhagem sacerdotal seguiam o ministério de sacerdócio, levitas, na obra do Senhor. Mas o interessante é que quando nós olhamos para Jeremias, nós vamos observar que o próprio Deus o chamou para ser profeta entre as nações. Jeremias tinha a sua característica, a sua singularidade, da sua chamada focada em seu propósito ministerial, que era a sua chamada e a sua carreira profética. Ainda muito cedo, segundo alguns historiadores, diz que ele tinha de 14 a 15 anos, quando ele recebeu o chamado para ser profeta diante de uma nação que estava corrompida, de uma nação que tinha se esquecido completamente do Senhor. Então a palavra de Deus diz que Jeremias, diante do seu chamado, ele disse para o Senhor: ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar porque eu sou uma criança. E o Senhor me disse: não diga eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Aqui nós vemos a capacitação de Deus diante do chamado, a promessa de Deus que aonde o profeta vai, o Senhor vai com ele. Aonde o profeta vai, o Senhor determina e coloca palavras para proclamar a verdade a uma nação necessitada. Israel estava precisando da exortação, da restauração, porque eles tinham se desviado do princípio. Mas Deus levanta o profeta, Deus capacita o profeta, Deus começa a trabalhar no coração de Jeremias, dizendo: olha, sou eu que capacito, não preocupes com a sua idade, não preocupes quando você diz que é uma criança, porque sou eu, o Senhor, que uso, eu uso a quem eu quero. Eu posso usar uma criança, eu posso usar um adulto, eu posso usar um idoso. Deus, Ele é poderoso e Ele nos capacita, é Ele que nos levanta para uma missão nessa terra. E assim como Jesus, Deus, levantou o profeta Jeremias, eu tenho a convicção e a certeza que Deus levantou essa geração, a igreja do Senhor Jesus, para fazer a diferença. Deus te levantou, Deus, Ele vai te usar, Deus, Ele vai nos capacitar.
A voz profética, ela traz exortação, ela traz estrutura, ela traz edificação, ela traz consolo. É por isso que a palavra de Deus fala que não havendo profecia, o meu povo se corrompe. É por isso que Deus está levantando você, querido, para profetizar. O capítulo de número 33, a Bíblia vai nos dizer que Jeremias estava encarcerado, estava encerrado no pátio por causa da palavra de Deus. E o interessante é que a situação e o lugar era desfavorável. Jeremias estava simplesmente em uma prisão domiciliar no pátio da casa do rei. Ele não poderia não fazer nada além de que orar e buscar a presença do Senhor. E o interessante é que Jeremias não perde o foco. Ele é um homem de propósito e ele busca a revelação de Deus. E todos aqueles que buscam a revelação, você pode ter uma certeza: Deus, ele tem resposta. Deus, ele fala conosco. Deus, ele tem resposta para a sua casa, para a sua família. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Quando você clama a Deus, Deus, ele intervém ao seu favor. E a palavra veio a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor que faz isso, para estabelecer o seu nome é Senhor, no original, Jeová, o grande eu sou, o todo-poderoso. E Deus fala para Jeremias: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Há poder quando a igreja clama, há poder quando nós buscamos e clamamos ao Senhor. Aquele cego Bartimeu estava junto à aldeia quando Jesus passou e ele começou a clamar: Senhor Jesus, tenha compaixão de mim. E quando eles tentaram impedir, aí que ele clamava mais: clama-me e responder-te-ei coisas grandes e firmes. O Senhor Jesus curou aquele cego porque ele clamou ao Senhor Jesus. Sabe o que significa isso? Quando você clama, Deus tem resposta. Quando você clama, Deus intervém. Quando você busca, Deus, ele age ao seu favor. A palavra clamor no original significa oração profunda, oração intensa. A partir do momento que você clama, meu amado, Deus está intervindo na sua vida. Talvez você não entendeu, talvez você não entendeu. Eu vou te esclarecer: é no seu clamor que as barreiras caem diante da sua vida. É através do seu clamor que uma barreira cai na sua família. É através do clamor que a barreira cai no seu ministério. Pode clamar, pode clamar. A palavra de Deus fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. Ele não despreza o seu clamor. Ele não despreza, meu amado. A revelação bíblica para o profeta diante daquela ocasião desfavorável era clamar. Quantas adversidades você tem enfrentado? Quantos obstáculos? Começa a clamar o nome do Senhor Jesus. Barreiras vão cair por terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus vai te levantar diante dessa nação. O teu ministério será levantado como voz profética, como arauto, como proclamador. Deus vai estabelecer e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. A promessa de Deus era clamar, porque através do clamor Deus iria remover o cativeiro de Judá. Oh, irmãos, quando você clama, Deus entra com libertação. Você tem que entender isso. Aquele homem deixou tudo para servir o Senhor.
estava encarcerado, mas eles clamaram. A palavra de Deus fala que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Quando você clamar, quando você adorar, as portas vão se romper. Deus vai te livrar desse cativeiro. O milagre vai acontecer na sua vida. A palavra de Deus fala sobre restauração, sobre edificação. Esse é o propósito. Os profetas eram homens emergentes, homens levantados por Deus, homens para confrontar o pecado, para restaurar a nação, para exortar e consolar uma humanidade que estava decaída. Hoje nós vivemos diante de uma nação decaída, mas te prepara, porque Deus vai te levantar, Deus vai te usar, Deus Ele quer te levantar diante dessa cidade, diante desse bairro. Vidas vão ser libertas através do Senhor. Há poder na oração, há poder no clamor. Eu já disse isso algumas vezes. E eu lembro-me que ainda jovem, com 13 anos, envolvido nas drogas, envolvido em uma situação onde muitos diziam que era o meu fim, me desprezavam e não davam valor. Mas o Senhor Jesus verteu o seu sangue, pagou um alto preço. Eu quero dizer para você, meu amado, que você tem um valor que nós não conseguimos medir, por causa da nossa humanidade, por causa da nossa estrutura, porque o amor de Deus nos constrange. É imensurável, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A minha vida, a minha adolescência, perdido nas drogas, perdido na prostituição, mas havia-se uma mulher, a minha mãe querida, que orava insistentemente com a minha vida, clamava dia e noite, derramava as suas lágrimas, até que o Senhor fez algo na minha vida sobrenatural. É assim que Deus faz quando nós clamamos. Deus Ele age no nosso lar. Se prepara, se você tem clamado, Deus vai restaurar famílias, Deus vai restaurar vidas, vidas serão libertas pelo poder da sua oração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando você olha para aqueles homens, como John Wesley, fundador da Metodista Wesleyana, John Wesley é um homem de oração. O interessante é que a raiz wesleyana veio da sua mãe, Susana Wesley, que pelo menos ela tirava 1 hora para orar a Deus pelos seus 9 filhos. Ela clamava, ela buscava, ela intercedia. E nós sabemos que uma família de obreiros nasceu. E através de um homem chamado John Wesley, um tição tirado do fogo, porque de uma forma milagrosa, quando ele era ainda criança, quando houve um incêndio na casa, Deus ali interviu, Deus salvou aquela criança e iria usá-lo para fazer a diferença numa nação. Um homem cheio do poder de Deus, um homem que tinha amor pelas almas. Os últimos 600 sermões de John Wesley, os últimos 600, somente 6 sermões
E quando ele se tornou pastor, ele não ordenava nenhum obreiro se jejuasse ao menos 2 vezes por semana, porque a obrigação do crente, segundo ele, era jejuar 1 vez por semana, mas os obreiros tinham que fazer a diferença. Aí Jesus vai dizer: essa casta, essa religião não sai senão por jejum e por oração, porque o obreiro tem que ter unção, poder de Deus, autoridade de Deus. Olha para mim, meu filho, aquele homem se entregou por inteiro, saía de cavalo a pregar a palavra de Deus, dedicava 12 horas por dia na ministração da palavra do Senhor. É tremendo, mas o que é isso? É para homens e mulheres de consagração, homens e mulheres que clamam, homens que gastam a sua vida de oração com boca no pó, que tem intimidade com Deus, que Deus faz e acontece, que nada para. Não perca o foco, deixa o Senhor aquecer o seu coração novamente. Deus está nos chamando para fazer a diferença nessa terra. Você clamar, Deus vai agir. Quando nós aprendemos a clamar que o Senhor, Ele vai mover o céu, Deus, Ele vai agir na nossa vida. Oh, irmãos, é maravilhoso. Jeremias foi chamado o profeta lamentador, o profeta chorão. Sabe por quê? Porque ele tinha foco, ele era homem de oração, ele tinha sensibilidade espiritual. Aqueles que se aproximam de Deus têm sensibilidade. Ele sente o que o Senhor sente diante de uma nação que tinha apostatado na fé. Estava lá um profeta que pagou o preço, que chorava, que gemia, que buscava. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está levantando profetas nesses últimos dias que têm compromisso com a verdade, a palavra de Deus, que tem intimidade com o Senhor, que não se corrompe com uma geração decaída, mas que faz a diferença aonde Ele coloca a sua vida. Olha para a vida dos profetas. Você vai ouvir falar sobre Micaías. Micaías foi um profeta levantado por Deus. A palavra de Deus fala que a nação estava corrompida. O rei Acabe, naquela época havia uma divisão, o reino norte e o reino sul. O rei Acabe governava o reino norte. O reino sul era governado por Josafá. O rei Acabe, então, ele traz uma aliança para lutar contra os reis da Síria. A palavra de Deus fala que 400 profetas de Azerá se levantou para profetizar a favor de Acabe diante da sua iniquidade. E Josafá apresentou a Acabe e disse: porventura não tem aqui um verdadeiro profeta de Deus que fala a verdade? Oh, glória, maravilhoso! Ali estava o profeta Micaías, homem de Deus, homem que não se curvou diante da imoralidade. E quando o profeta Micaías veio apresentar diante do rei, o rei Acabe pediu para o mensageiro ir até Micaías dizendo: você profetizará como os demais a favor do rei. Mas Micaías disse: aquilo que o Senhor disser, isso eu vou falar, porque o meu compromisso não é com o homem, e sim com Deus, com a voz da verdade. Todos profetizavam a favor de Acabe, mas Micaías levantou dizendo: você terá ruína, e diante dessa peleja você vai sair derrotado.
A palavra de Deus fala que Josafá, quando ele fez um pacto com Acabe, houve-se uma derrota, porque eles não quiseram ouvir a voz de Deus na vida do homem que não se corrompeu. Deus levanta o profeta Jeú para repreender a Josafá, dizendo: não disse eu que não era para ajudar aqueles que são iníquos, aqueles que desviaram da verdade, porque Deus, ele não tem compromisso com a falsidade, Deus tem compromisso com a verdade, e Deus, ele quer te levantar, como levantou Micaías, como levantou o profeta Jeremias, como levantou o profeta Ezequiel, diante de uma nação em que não quiseram ouvir a voz de Deus. É isso que Deus quer te fazer, ele quer te levantar para anunciar a verdade, meu amado. Deus fala para Jeremias: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Deus tem livramento para a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Deus está te dando estrutura. Deus está chamando uma geração de profetas. Não podemos nos curvar diante da falsidade, mas Deus, ele quer compromisso com a verdade. Deus, ele quer te usar para libertar nações através da palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Através de você, arauto de Deus, através de você, meu querido missionário, através da igreja, a responsabilidade de pregar o evangelho a toda criatura. Deus está te levantando hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode colocar sobre os seus pés em nome do Senhor Jesus. Quando eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus com os meus 17 anos, o Senhor me disse: eis que vos farei pescadores de homens. Eu nunca imaginava a dimensão daquilo que o Senhor iria fazer na minha vida. Presenciei cura divina, libertação, ainda da minha mocidade solteira. Nas viagens missionárias, eu vi coisas extraordinárias que o Senhor realizou. Curas divinas, curas instantâneas. Quando nós estávamos fazendo evangelismo noturno, aos 8 ou 10 anos atrás, eu lembro-me que a gente reuniu para orar, e parecia uma oração simples, e de repente um rapaz começou a saltar de alegria, glorificando o nome do Senhor. E nós ficamos assustados com a reação dele. E nós perguntamos: o que aconteceu? Deus te visitou, te deu uma visão? Ele disse: não, a minha mão era atrofiada e ela foi curada nessa hora. Uma coisa tremenda, coisa gloriosa. Quando nós fazíamos um trabalho na cidade de Mococa com os ciganos, eu lembro muito bem, pastor João Borges, e nós fizemos algumas visitas. E quando nós estávamos fazendo aquele trabalho, o pastor João Borges disse: coloque a sua mão sobre o peito desse rapaz. Naquela mesma hora, ele vomitou obra de feitiçaria. A minha vida, desde os 17 anos, foi na área evangelística. Visita aos hospitais em Angola, Hospital do Câncer, Beneficência Portuguesa, Hospital das Crianças. Você não entende o que é o sobrenatural, os seus olhos não podem contemplar. Mas se você abrir os seus olhos espirituais, você vai ver que Deus está realizando grandes coisas aqui nessa noite. Quando eu entrei no hospital de crianças, nós fizemos ali uma oração para uma criança, bronquite asmática, e fomos embora. Passou-se os anos. Depois de 3 anos, nós visitamos algumas casas,
E quando nós visitamos, deparamos com a mãe daquela criança que nós tínhamos orado, mas eu não sabia, porque eu não conhecia, e ela lembrou de mim. Ela disse: irmão Kleber, você não está lembrado de mim, mas você entrou naquele dia. Aqui está o Felipe. Naquele dia ele foi embora naquela mesma noite, nunca mais bronquite asmática, para a glória do Senhor. Nós realizamos trabalho de cruzada no Residencial 2000, colocamos um caminhão, saímos panfletando, convidando as pessoas para o trabalho de cruzada. Lá estava o Sebastião, nós batemos na casa dele, ele recebeu o folheto, e ele foi à noite, e quando ele foi à noite, ele recebeu o Senhor Jesus. Aleluia. Quando ele